Fala galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês as minhas maiores surpresas aqui no aquarismo, né? O último vídeo que eu fiz sobre esse tema, ou parecido, eu falei das minhas 3 maiores decepções com peixes de água doce. Então, esse aqui eu vou falar sobre as minhas 3 maiores surpresas com peixes de água doce, com direito a um bônus depois, logo depois da vinheta. Muito mais legal do que você comprar aquele peixe que você sempre sonhou e ver que ele não era nada daquilo que você imaginava, é quando você adquire um peixe que você nem tem tanta esperança assim, tem tanta expectativa assim, e você vê que ele é muito mais legal, muito mais diferente do que o que você podia sonhar um dia, né? E isso aconteceu comigo, acredito que todos nós já passamos por isso, né? Aquele peixe que você adquire de forma despretensiosa e que acaba te surpreendendo e rouba um pedacinho em especial do seu coração. Então hoje, pessoal, vamos falar sobre os 3 que me surpreenderam mais durante todos esses anos aí de aquarismo, né? Bom, lembrando sempre que isso daí é baseado nas minhas experiências com esses peixes e aí reflete a minha opinião. Vocês podem ter uma opinião diferente, inclusive deixem nos comentários aí depois quais foram os peixes que mais surpreenderam vocês também, que vocês adquiriram sem ter muita expectativa, mas que realmente surpreenderam por algum motivo, seja lá qual for. Começando então, nossos 3 mais. O terceiro peixe que mais me surpreendeu foi a Rampala macrolepidota, chamado de Rampala Barbie, e eu carinhosamente chamo aqui de carpa predadora, né? É uma das espécies de carpas que são predadoras. Essa família das carpas é uma família muito grande e tem várias espécies que são predadoras. Essa é uma das mais comuns, provavelmente. Ela é oriunda lá do Sudeste Asiático. Um bicho que lá, inclusive, é criada comercialmente, né, em pisciculturas mesmo. E por que ela impressionou tanto, né? Esse é um bicho que tem um formato de corpo que lembra um pouco um barbo, né? A cauda dela, em especial, lembra muito do barbo tinfoil, né? Um corpo comprido com grandes escamas, né? Que inclusive o nome macrolepidota significa escamas grandes, né? E ela impressionou porque ele é um animal extremamente rápido, um predador assim de uma precisão incrível. É um animal que, vou falar para vocês, que conseguiu assim, não vou dizer superar, eu ainda acho o dourado brasileiro, né, os salminos brasilienses e os salminos franciscanos também são muito próximos, mas eu ainda acho os dourados os predadores mais elegantes, mais eficientes, mais precisos, pelo menos até hoje, que eu tenha visto caçando. Não vi nada que se compare à agilidade, à rapidez, né, e à precisão, né, a elegância de um dourado caçando. O que chega assim mais próximo, eu vou dizer para vocês que são os tucunarés. O tucunaré também realmente é um predador assim que é fantástico, né? Mas as rampalas me surpreenderam muito. Eu não esperava que elas fossem animais tão ágeis, tão rápidos, tão eficientes e tão fáceis de se manter. É um animal que não briga com ninguém, elas não são agressivas. Você consegue mantê-las em cardume, elas vivem bem encardumadas também. Elas se alimentam de alimento vivo, se alimentam de alimento morto também, pedaço de peixe, filé de peixe, camarão. O que você jogar, o bicho aceita, come na mão. Então realmente é um peixe que eu tive a oportunidade de ter agora recentemente, né? Foi a primeira vez que veio para o Brasil, mas realmente esse peixe me surpreendeu muito. Eu não esperava. Eu tinha ideia, né, que ela era uma predadora, que seria um peixe muito legal de se ter, mas realmente eu não esperava que fosse ser tão legal assim. Em segundo lugar, pessoal, um peixe que eu já tenho há bastante tempo, tenho há muitos anos, já tive anteriormente, quando eu era aquarista na minha adolescência,
que inclusive é um dos peixes que eu sou muito conhecido por ser um dos poucos aquaristas que tem aquário, que é o poraquê. O poraquê é um peixe realmente impressionante, é um predador de grande porte também, é um bicho que tem suas limitações, né? Ele fica muito grande, poraquês aí passam de 2 metros, então você precisa de um aquário aí de 2,5 metros, 3 metros para ter um animal desse. Ele é pet fish, o que você colocar com ele, ele vai matar. Mas é um peixe que, se você pega ele pequeno e acostuma com o seu trato, ele é um peixe que surpreende muito pela inteligência, a ponto de permitir que você mexa com ele, faça carinho, ponha a mão na água, sem que ele dê descargas elétricas. Então é um peixe que, até pela questão de conseguir processar essas informações elétricas, né, que ele usa a eletricidade não só para matar suas presas ou para se defender de um predador, mas ele também usa para localização. Então ele tem como se fosse um radar com descargas elétricas de pequena intensidade, e ele recebe o eco dessas descargas elétricas e consegue identificar o que tem ao seu redor. Para conseguir fazer isso, ele precisa de um cérebro realmente muito desenvolvido. E eu acredito que seja por isso que seja um peixe de uma inteligência acima da média, se você for comparar com outros peixes, tá? Então esse é um peixe que, apesar de todas as limitações que ele traz com relação a tamanho, é um peixe que realmente me impressionou muito, né? Eu, antes de ter poraquês, isso já há 20 anos já, eu imaginava que seria um peixe impossível de se criar, difícil de manter, e não, ele é extremamente fácil. A única exigência que ele tem é com relação à temperatura. Ele não é um peixe que vive bem em águas mais frias, tem que estar sempre acima de 25 graus para que ele viva bem. Mas e também o tamanho do aquário, né, que é um animal muito grande. Então, essas são as duas principais restrições à sua manutenção em cativeiro, né, em aquários comuns. Mas é um peixe fantástico que, se você tiver oportunidade e quiser um peixe diferente para ter um pet fish, tiver um espaço suficiente, tenha um poraquê, que com certeza você também vai se surpreender com a interatividade desse peixe, com a inteligência que ele demonstra no dia a dia. E em primeiro lugar, pessoal, eu vou falar daqui a pouquinho, porque antes eu quero fazer duas menções honrosas nessa lista, né? Que eu falei que seriam as 3 maiores surpresas para peixes de água doce, né? Eu quero cortar essa sequência da lista para fazer 2 adendos, 2 menções honrosas do aquarismo marinho. Um peixe e um invertebrado. Então, primeiro, um invertebrado que, quando eu tive, me surpreendeu assim demais, e eu tenho que colocar nessa lista, apesar dessa minha lista ser de peixes de água doce, eu tenho que fazer essa menção honrosa ao polvo. O polvo é um invertebrado, né, um molusco cefalópode, que tem uma inteligência assim, fora de série. Eu até já ouvi algumas pessoas sugerirem que talvez os cefalópodes tenham origem extraterrestre, porque a complexidade desses animais, o nível de inteligência que eles têm, é algo assim que é inconcebível com qualquer outro invertebrado. Ele simplesmente, você não tem como comparar com nenhum invertebrado. Ele realmente, se você for comparar com um invertebrado, ele é um animal de outro planeta. Ele realmente é algo assim fora de série. Tanto que muitos países que trabalham com experimentação em laboratório têm protocolos de ética semelhantes ao de mamíferos para experiências com polvos, tá? Ele consegue sentir dor, ele enxerga colorido, o olho dele tem um sistema de câmara que se assemelha aos olhos dos mamíferos. Então é um negócio assim realmente fora de série. É um bicho realmente incrível. Em cativeiro, você precisa montar um aquário específico para ele, tem que ser vedado, porque qualquer fresta ele consegue sair e acaba morrendo. Tem que ser sozinho, porque ele é um predador complexo de ser mantido com outras coisas vivas, né? Ele come tudo ou outra coisa vai querer comer ele. É um bicho um tanto quanto difícil, mas é fantástico. É realmente um bicho assim que ver um polvo caçando é uma coisa assim deslumbrante, é incrível, sabe? O nível de inteligência, as técnicas de caça desse bicho. Para vocês terem uma ideia do grau de complexidade do cérebro de um bicho desses, se você pegar um vidro, tá? Um vidro
colocar um caranguejo dentro e colocar uma tampa vermelha de rosca e uma tampa azul de pressão. O polvo ele vai aprender a abrir essa tampa e quando você repetir usando a mesma cor, ele vai se lembrar da cor da tampa e vai direto já tentar ou rosquear ou puxar de acordo com a tampa, porque ele consegue se lembrar que aquela cor era de rosca ou era de pressão. Então realmente é um bicho assim fora de série, vale demais a pena para quem quer ter um aquarinho aí pequeno marinho com um animal diferente. As coisas que infelizmente não são tão legais nele é o fato dele ter que ser mantido sozinho, né, porque ele come tudo, e o tempo de vida. Polvos têm vida natural muito curta, em torno aí de 2, 3 anos, a vida natural deles, tá? Não é que em aquário ele vive menos, não. Ele vive o tempo total realmente no aquário. O problema é que eles têm vida natural curta, então você curte por pouco tempo um polvo no seu aquário. E a outra menção honrosa, que foi um peixe que eu tive assim, que me surpreendeu demais, marinho, foi o meu primeiro peixe marinho, que foi uma moreia, mas não foi uma moreia comum, foi uma Enquirecole nigrans. Essa moreia, pessoal, a primeira vez que eu vi um bicho desse foi numa loja aqui em São Paulo, Maeda Aquários, que já não existe mais, essa loja fechou. E o formato da cabeça desse bicho era tão exótico, os dentões gigantescos. E eu falei, nossa, eu quero ter um aquário com esse bicho. E eu montei um aquário assim, a toca de caixa. Em 2 dias eu estava com o aquário marinho montado. E naquela época você não tinha informação, ciclar aquário, bobagem, né? Com moreia você não precisa ciclar aquário. Isso realmente é verdade. Tanto que eu comprei a moreia, botei no meu aquário. No mesmo dia ela já estava comendo e ficou enorme comigo. Era um bicho assim incrível. Então a rusticidade dessas moreias, a aparência exótica dela é uma coisa assim que me marcou muito. Então foi um peixe que realmente foi uma surpresa, assim, foi um peixe que me surpreendeu demais. Na minha adolescência ainda, né, com aquarismo marinho, e inclusive é o único peixe marinho, tem 2 peixes marinhos aí que eu montaria um aquário hoje para ter, mas é esse bicho, se eu for em algum lugar e encontrar uma moreia dessa, eu monto um aquário marinho pequenininho que seja para conseguir colocar esse bicho até que consiga montar um maior, porque realmente essa moreia é algo assim incrível de se ter. E agora, pessoal, primeiro peixe, né, o peixe que mais me surpreendeu nesses anos todos aí de aquarismo, por vários fatores. É um peixinho que eu tenho também aí há uns 6 meses, mais ou menos. É o baiacu gigante, Tetraodon mibu, ou ambu. E por que, né, que esse peixe foi tão assim surpreendente, né? É um peixe que você tem pouca informação sobre ele. Não sei se ele é raro na natureza, parece que seja um pouco raro de você conseguir animais pequenos dessa espécie, mas você tem pouquíssima informação sobre ele. E o que você acha nos sites, né, aquela coisa que eu falo, né, do cuidado que você tem que ter quando você faz uma ficha sobre um animal, porque às vezes você repete o que já tem por aí e você está falando bobagem, né? A minha crítica aos aquaristas de Google, né, que repetem cega e burramente tudo que eles veem em fichas que estão na internet, e às vezes o cara que fez aquela ficha nunca teve o peixe e presumiu que ele fosse igual baseado no comportamento de um outro parecido. E do Mibu, eu acredito que as fichas que existem hoje na internet falando sobre ele foram baseados no Farraca, que é um baiacu de grande porte também, africano também, que já existe no comércio do aquarismo há bastante tempo, já é bem conhecido. E as informações sobre ele são muito próximas, só que são peixes completamente diferentes em comportamento. Enquanto o Farraca é um peixe extremamente agressivo, o que você colocar com ele, ele vai atacar mais cedo ou mais tarde, é peixe para ser pet fish. O Mibu é sociável, ele é um peixe extremamente pacífico. Ele se alimenta exclusivamente de invertebrados, ele não preda peixe, coisa que o Farraca preda. O Farraca também preda peixe. O Mibu come só invertebrados, ele é totalmente pacífico. O meu aqui vive com peixes pequenos. Eu tenho predadores junto com ele, né? Eu já tentei alimentar esses predadores e às vezes... Ciclídeo faz muito isso, né? Ciclídeo às vezes pega, né? O Tiranochromis às vezes, ele come 3, 4 peixinhos e o último ele já come pela metade e gospe metade do peixinho, sabe? E o baiacu tá com fome,
pedindo comida para mim e não come esse meio peixinho. Quando eu jogo filé de peixe para as rampalas e para os outros peixes aqui, o Mibu não come filé de peixe, ele não come peixe de jeito nenhum. Então esse é um peixe que foi uma surpresa assim maravilhosa, porque é um peixe lindo, um peixe muito exótico, um peixe muito inteligente também. É um peixe de uma inteligência assim realmente um pouco acima dos outros que você está acostumado, mesmo se você comparar com ciclídeos. E você consegue manter ele com qualquer tipo de fauna. Se você quiser manter ele com tetrinhas, com barbos pequenininhos, você consegue, porque ele é pacífico. Se você quiser colocá-lo com jumbos, desde que os jumbos não mexam com ele, você pode também, porque ele aceita os jumbos. Então é um peixe que é muito versátil. A única restrição dele é com relação a pH. Esse é um bicho de pH alcalino, então se você baixar o pH, você está correndo um risco de perder ele a qualquer momento, porque eles têm morte súbita devido a pH baixo. E você tem que alimentar com animais de casca dura, né, para poder gastar o dente, mas é um peixe que realmente me surpreendeu assim muito. Eu não esperava que eu fosse ter tanta facilidade de manter esse peixe em aquário comunitário e nem imaginava que ele fosse ser um peixe tão inteligente, tão interativo assim conosco. Então, tá aí, por essas razões, eu considero o Mibu uma surpresa até maior do que foi o Poraquê para mim, porque o Poraquê eu tinha já algumas ideias do que poderia ser, né? Mas do Mibu foi uma surpresa completa. Eu não imaginava que eu conseguiria tê-lo no aquário comunitário de forma assim tão fácil. Eu imaginei que ele fosse um peixe para viver sozinho, devido a essas fichas apocalípticas que você acha aí pelo Google. Então tá aí, pessoal. Esses foram as minhas maiores surpresas, né, positivas no aquarismo. Peixes e animais, né, no caso do polvo também, que me surpreenderam muito nesses anos, nessas décadas aí que eu tô nesse hobby maravilhoso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui!